Muito boa noite, retomando nossos trabalhos. As quedas de conexão fazem sempre parte das nossas atividades, né? Tenho certeza que no futuro as pessoas vão rir dessas nossas dificuldades, como nós rimos das dificuldades que havia no início da internet. A internet discada, aquela que ocupava os nossos telefones fixos, as nossas linhas, não é? Mas vamos lá. Hoje, no capítulo 6, Lei da Destruição, da terceira parte de O Livro dos Espíritos, esse nosso manual de instruções espirituais, estamos refletindo sobre as questões do duelo. O duelo, que à época da Europa era uma instituição, um costume, segundo o qual as famílias bem vistas, bem postas, deveriam treinar os seus jovens, os seus adolescentes, desde muito cedo, a se adestrarem em diversas armas, diversos tipos de espadas, nas pistolas. Por quê? Porque em todas as situações de conflito envolvendo um filho de boas famílias, que é como se considerava as pessoas e as famílias que possuem bens, que possuíam títulos, que possuíam fama. Então todos os jovens estariam passíveis de desafiar ou de serem desafiados para um duelo, dentro do qual, se as partes compareciam com testemunhas, com padrinhos, instituíam uma pessoa como juiz da causa, escolhiam as armas e passavam então a utilizar essas armas um contra o outro, ocasionando ferimentos graves ou a morte. E assim, supunha-se, resolvia-se os conflitos. Vejam só. O Espiritismo, surgindo nessa época, assumiu a bandeira contra esse absurdo, contra esse costume bárbaro. E aqui vem discutir a questão do duelo. Mas nós, que não temos esse costume, que não vivemos mais esses tempos, podemos tomar o duelo como um símbolo dos conflitos de autodestruição, de destruição mútua que nós desenvolvemos. Por exemplo, no judiciário. Disputas de guarda, questões patrimoniais, costumam ser enfrentadas nas barras dos tribunais em amplo prejuízo, em profundo prejuízo dos envolvidos. Não importa se você ganha ou se você perca, a atitude, a forma como se vive esses conflitos é tão ruim que é certeza que perderemos. Da mesma forma, nos esportes, quando você entra num campo de futebol, para falar do esporte mais popular, cultivando uma atitude de radicalismo, de fanatismo, de ódio com relação aos outros, não importa o resultado do jogo, você perderá sempre. Perderá sempre. Assim como perderemos sempre uma disputa de guarda, por exemplo, uma disputa de herança, para a qual formos com essa carga emocional tóxica
a nós mesmos que nós tantas vezes desenvolvemos. Então, não apenas a justiça, os esportes, mas todas as relações sociais, todas as situações humanas nas quais entrarmos com alto espírito de combatividade, alta dose de mágoa, de culpa, de ódio, podemos refletir como duelos, costumes bárbaros. Vamos fazer isso hoje? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Questão 757. Kardec pergunta assim: o duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? E a resposta dos espíritos é assim: não. O duelo é um assassinato e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moralizada, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que antigamente eram considerados como o julgamento de Deus. Era assim que era concebido o duelo. Se pensava que, através do duelo, o próprio Deus julgava as situações e tomava as decisões mais justas. Veja se pode, nós atribuímos a Deus um equívoco, uma ignorância, uma vaidade que são nossas. O que só piora em muito a prática do duelo, a prática das guerras, os ódios, as competições acirradas que desenvolvemos por toda parte. Questão 758. O duelo pode ser considerado um suicídio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem quase certeza de que vai morrer? E os espíritos dizem sim, é um suicídio. 758A. E quando as chances são iguais, o duelo é um assassinato ou um suicídio? A resposta dos espíritos é clara: é as duas coisas. E Kardec faz um comentário sobre isso. Em todos os casos, mesmo naqueles em que as chances são iguais, o duelista sempre é culpado. Primeiro, porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Segundo, porque expõe a sua própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. Não é evidente, não é lúcida, não é clara essa posição? Analise. Veja se tem lógica a resposta dos espíritos, vê se tem lógica esse nosso hábito, esse nosso costume de odiar, atacar, destruir, guerrear, duelar. Questão 759. Em matéria de duelo, qual é o valor daquilo que se chama ponto de honra? Ponto de honra, à época do duelo, eram aspectos, temas delicados, temas frágeis para aquela sociedade, para os indivíduos daquela sociedade, pontos que, tocados, apontados, acusados, mexeriam, atacariam a honra das pessoas. Que pensar sobre esses pontos de honra? Pergunta Kardec e os espíritos respondem: orgulho e vaidade.
as duas chagas da humanidade. Olha que interessante, analisando os costumes de uma sociedade, nós, sem dúvida, temos elementos para apontar que valores prevalecem na direção daquelas mentes, daqueles corpos. Valores humanos que estão na nossa direção e que nós muitas vezes nem sequer nos damos conta deles. Precisamos perceber, questionar, reprogramar e finalmente agir de uma forma diferente. Então, Kardec pergunta: mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente comprometida? E que a recusa seria uma covardia? Era assim que se pensava a respeito do duelo. Recusar um duelo seria uma vergonha, uma covardia. Vejamos o que dizem os espíritos. Isso depende dos costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito uma visão muito diferente. Quando os homens forem melhores e moralmente mais adiantados, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas. E que não é matando nem se deixando matar que se repara um erro. Ao contrário, aumenta-se um erro matando ou deixando-se matar. Porque é um homicídio ou um suicídio. Dois crimes terríveis aos olhos de Deus. E Kardec comenta assim: não, ainda dentro da resposta, isso depende dos costumes, cada país e cada século tem a esse respeito uma visão muito diferente. Quando os homens forem melhores e moralmente mais adiantados, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas, e que não é matando nem se deixando matar que se repara um erro. Tão evidente é isso, não é verdade? Que o duelo, quer dele saiamos como vencedores ou como perdedores, só aumenta os erros cometidos. E aí vem o comentário de Kardec: sempre existe mais grandeza e verdadeira honra em reconhecermos a culpa. Quando cometemos um erro, ou em perdoar quando a razão está no nosso lado. Vejam, amigos, há mais grandeza e verdadeira honra em reconhecer a culpa quando tivermos errado com alguém, ou perdoar quando a razão está do nosso lado. Reconhecer a culpa e perdoar. Mas, continuam eles, em todos os casos também existe grandeza em desprezar os insultos que não nos podem atingir. Por que nos deixarmos perturbar tanto? Por que nos fazermos perder, pelo homicídio ou pelo suicídio, a nossa vida, a vida do outro? Apenas para atender costumes, atender as expectativas sociais? Será que não é muito pequena essa forma de nos conduzirmos? Particularmente o ambiente masculino, mas inclusive estimulado por algumas mulheres, propicia essas palavras terríveis: ponto de honra, coragem,
covardia. E assim, as piores sombras coletivas, os costumes bárbaros, vão direcionando as piores almas individuais, produzindo e reproduzindo ciclos enormes de homicídios. Muito interessante estudarmos todos esses hábitos. Num jogo de futebol, as torcidas frequentemente mostram todo o seu primitivismo, toda a sua violência, toda a sua vaidade, lutando umas com as outras, guerreando, agredindo-se, tomando cada expressão do outro lado como uma agressão à sua honra insuportável. Sem percebermos, fazemos isso sem perceber, que reagir dessa forma aos ataques é perder, é fazermos o jogo do ofensor, é regredirmos ao invés de avançar. Já que, por toda e qualquer lógica, dar poderes de invisibilidade, de leitura de nossos pensamentos, que é exatamente o que ocorre quando matamos nossos inimigos, damos mais e enormes poderes para eles, isso é, sem dúvida, uma ignorância, uma bobagem, um retrocesso tremendo. Revejamos nossas atitudes quando formos atacados, quando a nossa vaidade, nosso orgulho, quando supormos que nossas honras sejam tão frágeis que com uma simples palavra possam ser destruídas, humilhadas, espezinhadas. A que fragilidade a chamada honra nos remete, não é? Fundamental estudarmos isso. Muito bem, vamos então saudar nossos amigos para essa noite fundamental de desprogramação e reprogramação mental e afetiva, de forma a extirparmos de nossas almas, de nossas mentes, de nossos sentimentos, essa fragilidade, essa honra atingida, através da qual as piores sombras de uma humanidade dominam as criaturas encarnadas. Como assim precisarmos defender nossas honras com sangue, lavar nossas honras com sangue, como se falava a respeito do duelo? Se é tão evidente que não nos melhoramos, não nos sentimos bem, que ao contrário, aumentamos em muito a profundidade dos nossos equívocos. O mundo precisa, e cada um de nós precisa muitíssimo, de uma nova programação ética, de uma nova postura perante os erros dos outros e os nossos próprios. Essa nova postura deve nos franquear uma possibilidade de nos reconciliar, de consertar nossos erros, de aprender com os nossos erros e de não errar mais os nossos erros. Não temos que cultivar compromisso com a destruição, com a morte, com o erro, mas sim nos comprometermos ao perdão, ao aprendizado, à reparação. Veja se isso faz sentido para você, minha amiga, meu amigo. Reprograme a sua honra, o seu orgulho, a sua vaidade, para que não seja mais objeto de obsessores,
de embaixadores das sombras, de influenciadores do mal. Que assim não seja entre nós, que nós não repitamos mais esse ancestral erro dos ditos civilizados. Muito boa noite, Mônica Silva, que aqui expressa sua gratidão. Anne, muito boa noite. A Anne diz assim: as paixões geralmente terminam em morte. Veja os casos nos jornais. Não sei qual é a classificação dos seres terrenos. Vejam a precariedade do nosso orgulho, não é? Então, Enir Cajazeira, que assim seja. Muito boa noite. Mônica Silva, lembrando de amigos encarnados, desencarnados, e de vibrarmos pela paz mundial, pelas vítimas dos desastres climáticos. Domingos Natalo Filho, Simone Magalhães, Mônica Silva, muito boa noite a todos. Plenos agora de autopercepção, de boa vontade e coragem para nos reprogramarmos, transbordemos essa lucidez e essa coragem para todos os amigos da Terra, para que juntos com Jesus nos reprogramemos para a paz. São bem-aventurados os mansos, porque serão eles que herdarão a terra. Graças a Deus, um grande prazer aprendermos juntos e até a próxima.